Olá, tudo bom? Então, já estou aqui compartilhando a minha tela para a gente começar a nossa aulinha de hoje. Muito bem. Então, vamos à nossa aula de probabilidade, nossa quarta aula de probabilidade. Na aula de hoje, a gente vai falar de probabilidade da união e da interseção e de probabilidade de eventos mutuamente exclusivos. Essa parte de união seria a operação com eventos. Eu tinha até retirado ela, porque era uma operação, acabei esquecendo de incluir em outro lugar. Mas como também probabilidade de eventos complementares acaba que também é um tipo de operação de evento, então eu deixei tudo como se fosse uma classificação de evento, as operações de eventos. Tudo bem? Então vamos lá, recordar o que a gente já viu. Então, aqui, ó, a gente já passou pela definição, pela notação, pela representação de fracionária, né, a unitária e a percentual. Nós já vimos o conceito de espaço amostral, de evento simples ou elementar, evento qualquer. Esse evento impossível na última aula foi o que eu falei, né, que gerou. Ele estava no outro slide, eu trouxe ele para cá, tá? Evento impossível nós já vimos. E aqui, evento certo, tá aqui, que eu dei impossível e certo junto. A gente vai hoje falar de união e interseção e de eventos mutuamente exclusivos, certo? Aí provavelmente não. Vai ter ainda uma aula de complementar, uma aula de eventos dependentes, uma aula de eventos independentes. Depois eu vou dar uma aula misturando tudo, vem com as correções e a avaliação, tá? Probabilidade anda bem rápido, porque o grosso mesmo a gente já viu em análise combinatória. Então, aqui a gente só vai acertar algumas definições para que fique bem amarradinho todo o conceito de probabilidade. E aí já vamos começar números complexos quando acabarmos com probabilidade início de setembro, acredito eu. Então vamos lá. Começando pela união e interseção de dois eventos. Na definição, a gente vai recordar aqui o que é a união de dois eventos, tá? E aí eu vou definir essa partezinha aqui, tá? O que seria isso? A mais B, na verdade, A mais B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da interseção. A gente vai enxergar isso com bastante facilidade, eu vou fazer uma revisão de teoria de conjuntos, rapidinha. A classificação não é, apesar de você poder calcular os dois, união e interseção, ela é chamada de probabilidade da união de dois eventos. Quando você estiver estudando, você vai encontrar assim. E o cálculo, obviamente, que é só você jogar um Pzinho na frente disso tudo, né? P aqui, um P aqui, um P aqui, um P aqui. A gente vai ver que exatamente coincide com a definição, tá? E é um teorema também, considerado como teorema, propriedade, enfim, que eu classifiquei tudo como teorema. Então, vamos lá? Vamos falar aqui um pouquinho da definição da união e da interseção, para a gente lembrar um pouquinho da teoria dos conjuntos. Eu considerei uma pessoa A que tem 4 filhos, aí coloquei nomes de matemáticos famosos, Fibonacci, Euclides, Arquimedes e Newton. E a pessoa B tem também 4 filhos, Pitágoras, Descartes, Arquimedes e Newton. O que acontece aqui, né? Obviamente que essa pessoa A tem 2 filhos lá do primeiro casamento, na sua família moderna. A pessoa B tem 2 filhos do seu primeiro casamento lá nessa família moderna. E aqui o Arquimedes e Newton, eles se casaram depois e são filhos comuns entre os dois. E aí, quando a gente vai trazer isso para um conjunto, fica da seguinte forma, né? Tem aqui, isso aqui já é notação de conjunto também, né? Se eu colocasse aqui as chaves, representação por chaves. Mas vamos usar agora a representação por diagrama, né? Diagrama de Venn. Então, se eu colocasse aqui os dois conjuntos na forma de diagrama de Venn,
Eu ia colocar lá o Fibonacci e o Pitágoras, cada um no seu conjunto, o Arquimedes lá, o Newton também no meio, porque é filho dos dois, e depois o Euclides com o Descartes que fala, né? Muito bem. E aí tem aqui essa situação que dá um total de quantas crianças? 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças nessa família. E não de 8, que é o que aconteceria se você olhasse isoladamente quantos elementos eu teria da mãe A e do pai B, digamos assim, né? Que aí se você soma aqui, dá 8, mas na verdade a gente não tem 8, a gente tem 6 crianças, porque 2 aqui estão em comum. Então, o que acontece nos exercícios de conjuntos? Eles te falam isso, ó. A tem 4 filhos, B tem 4 filhos, e essa família tem 6 crianças. E você fica assim, meu Deus, mas como isso é possível? Se você começar a separar, discriminar, você vai ver que isso é completamente possível, tá? E você tem como chegar nessa situação, nessa conclusão, de quantos elementos estão aqui em comum. Então, o total de elementos, a gente fala que é a união desses dois conjuntos, e os elementos em comum compreendem a interseção desses dois conjuntos. Então, o A união com B seriam todas essas 6 crianças, tá? Esses 6 elementos. O número de elementos da união é 6, e o A interseção com B seriam esses elementos comuns, A e N, em que o número de elementos, então, seria 2. Muito bem. E aí, o que a gente tem aqui na prática, né? Que é aquela primeira linha lá da definição, que eu tirei esse Nzinho aqui da frente para ficar mais prático, mais sucinto, né? O que a gente tem aqui? Que o número de elementos da união, ele é o número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos uma vez o número de elementos da interseção. Porque se você for observar aqui, ó, vou colocar aqui o A. Eu tenho aqui, ó, o Fibonacci, o Arquimedes, o Newton e o Euclides. Aqui o B, olhando separadamente, né? Eu tenho o Arquimedes, o Newton, o Pitágoras e o Descartes. Bem, o que está acontecendo aqui quando eu olho isoladamente? Eu estou contando a interseção 2 vezes. Estou contando uma interseção aqui e eu estou contando a interseção aqui também. Então, eu vou ter que contar essa interseção uma única vez, que é quando eu estou olhando lá a união. Então, eu tenho que tirar uma vez o número de elementos da interseção. Por isso que a gente fica com essa expressão que define a união de dois conjuntos. Então, o número de elementos da união é igual ao número de elementos de cada um isoladamente, menos uma interseção, que é o que você enxerga quando você faz o diagrama de Venn. Eu acredito que não precisa decorar, porque ele é bem intuitivo. Muito bem. E aí a gente tem as seguintes situações, né? Vamos para o cálculo da união e interseção agora, pensando num exemplo mais prático, né? De como é que isso poderia aparecer. Seja o lançamento de um dado comum, qual a probabilidade de sair? Um número par. Bem, a gente sabe que ou na letra B, um múltiplo de 3, na letra C, um número par, um múltiplo de 3, e na letra D, um número par e múltiplo de 3. Bem, se eu quisesse já montar, eu poderia montar isoladamente, mas eu preferi, como ali está par e múltiplo de 3, eu fiz lá o diagrama de Venn do número par e do múltiplo de 3, tá? No espaço amostral do lançamento de um dado. Então, eu tenho a seguinte situação. Quem são os números pares? A gente sabe que os números pares são 2, 4 e 6. E quem são os múltiplos de 3 no lançamento de um dado? 3 e 6. O que está acontecendo aqui? Esse número 6, ele é comum entre os dois conjuntos, tá? Entre esses dois eventos. 2 e 4 pertence só ao evento ser número par, 3 pertence só ao evento ser múltiplo de 3, e o 6 é comum aos dois eventos.
E ainda tem o 5, que não apareceu em nenhum dos dois. Então, como é que ficaria essa configuração? O 6, que é comum no meio. Depois vem o 2 e 4, que pertence só ao par aqui. O 3, que só pertence ao múltiplo de 3 aqui. E eu esqueci do 1 também. E o 1 e 5, que não estão aqui, não são pares, nem são múltiplos de 3, do lado de fora do conjunto, formando o espaço amostral S, que é o quê? Lançamento de um dado comum. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá certo? Muito bem. E aí, como é que eu monto a probabilidade disso, né? Para montar a probabilidade de ser um número par, eu não precisaria nem ter montado aquele conjunto ali inicialmente. Porque eu sei que são 3 números, né? E é só montar 3 sobre 6, já que o número de elementos do espaço amostral é 6. E aí, se eu simplificar aqui, já fiz essa conta antes, se eu simplificar aqui por 3, vai dar meio, que dá 0,5, que dá 50%. Para eu montar também a probabilidade de ser um múltiplo de 3, não precisaria daquele diagrama de Venn ali também no canto. Era só eu ver que eu tenho 2 elementos, então ia dar 2 sobre 6, que se eu simplificar por 2, daria 1/3, certo? Muito bem. Que dá uma dízima, aproximadamente 33%. Quando eu vou montar o ser número par ou múltiplo de 3 e ser número par e múltiplo de 3, aí sim eu preciso do diagrama de Venn, porque o ou está ligado à união sempre e o e está ligado à interseção. Quando eu falo ser par ou múltiplo de 3, tanto faz ser um ou outro ou ambos. E quando eu peço um número par e múltiplo de 3, tem que ser apenas ambos, tá? Por isso que aqui está ligado à união e aqui está ligado à interseção. E aí eu consigo enxergar, sem teorema nenhum, como é que eu montaria essa probabilidade, mesmo que eu não soubesse aquele teorema lá que a gente já leu sobre ele. Então, veja bem, como eu tenho o número de elementos da união, e onde é que eu enxergo a união? Aqui, ó. Não está saindo em cima da linha, não? Mas não tem problema. A união sempre é o que fica tudo dentro dessa duas bolinhas, igual anteriormente a gente tem. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 elementos na união. E como é que eu monto a probabilidade da união? É só pegar o número de elementos da união e dividir pelo número de elementos do espaço amostral, como eu monto uma probabilidade simples. Então, daria 4 sobre 6, que se eu simplificar por 2, daria 2/3. Dízima periódica multiplicado por 6, aproximadamente 67%. E como é que eu faria um múltiplo e múltiplo de 3, né? Onde é que eu enxergo a interseção? A interseção é o que está aqui em comum, que a gente tem quantos elementos? Um só. E aí, da mesma forma, montar a probabilidade da interseção é pegar esse número 1, que é o próprio 6, né? E dividir pela quantidade de elementos do espaço amostral, vai dar essa dízima periódica, aproximadamente 17%. Bem, precisei de algum teorema, de saber aquela fórmula inicial, de saber algum teorema? Não. Raramente, quando você vai fazer um problema de união e interseção, se você souber a teoria dos conjuntos, você resolve qualquer problema de probabilidade, tá? Ou a maioria deles, tá? Com raras exceções, tem muito pouco análise combinatória associado aí em união e interseção, na maioria dos problemas. Eles consideram muito essa parte de teoria de conjuntos, tá? De qualquer forma, vamos ver aqui como é que faz o uso da fórmula, né? E aí eu vou fazer a continha ali para vocês enxergarem tudo isso direitinho. Bem, se eu tenho lá daquele slide anterior, que o número de elementos da união é igual ao número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos que a gente tem lá na interseção, uma vez, né? Se eu dividir ambos os lados da equação pelo número de elementos do espaço amostral, o que vai acontecer? Isso aqui
que a caneta não está me seguindo. Isso aqui é a probabilidade da união, isso aqui é a probabilidade de A, isso aqui é a probabilidade de B, e isso aqui é a probabilidade da interseção. É só trocar o N pelo P e eu tenho lá o teorema demonstrado, tá? E aí, aqui na prática, eu vou pegar os valores não simplificados, tá? Como é que eu descobriria qual seria a probabilidade da união? Tá? Ali eu tenho, ó, 3/6, que é a probabilidade de A, mais 2/6, que é a probabilidade de B, menos 1/6, que é a probabilidade da interseção, que a gente calculou, não foi? E aqui dá 5 menos 1. 5 menos 1 dá quanto? 4/6, que foi justamente o que a gente teve aqui, ó, sem eu ter precisado usar teorema nenhum para resolver isso, tá? A gente foi só um confere aqui que vai bater com o teorema. Então, a gente vai usar o teorema às vezes, mas é raro, tá? A maioria você consegue resolver sem o teorema, só com a teoria de conjuntos. Por isso que tem que saber bem a teoria de conjuntos. E eu dei aquela revisada, relembrando o que é a união e interseção de dois conjuntos. Beleza. Segundo exemplo. A gente vai seguir exatamente pelo mesmo raciocínio, não usando o teorema. Depois eu vou usar o teorema quando for necessário, porque quando não for necessário, não é necessário e ponto, tá? Numa escola funcionam 2 cursos, um de desenho publicitário e o outro de desenho artístico, fazendo um total de 90 vagas. Ele te dá sempre aqui os casos possíveis, tá? Que é o total, ou sempre não. Nesse caso aqui, ele te deu os casos possíveis. As 90 vagas de desenhos publicitários e desenhos artísticos no total, tá ok? No final da inscrição, havia 60 alunos inscritos para desenho publicitário e 50 alunos para desenho artístico, sendo que alguns optaram pelos 2 cursos. Determine, escolhendo ao acaso uma ficha de inscrição, qual é a probabilidade dela ter a opção do curso de desenho publicitário, depois artístico, depois somente publicitário, e eu continuo no próximo slide. A letra D e letra E, se eu não me engano. Bem, a gente sabe aqui, né, que eu estou falando de desenho publicitário e desenho artístico. Eu já montei direto um diagrama de Venn de desenho publicitário e desenho artístico. Como eu não sei se vai sobrar alguma coisa ou não, como foi no caso do dado, né, eu coloco sempre esse retângulo aqui, ou na maioria dos casos com espaço amostral, que seria essa escola, o espaço amostral, né, desses 2 cursos. E aí, o que eu vou fazer, né? Se eu pego isoladamente, lembra daquele primeiro exemplo? Os 60 alunos que estão fazendo desenho publicitário e os 50 alunos que estão fazendo desenho artístico e somo, o que vai acontecer? Vai dar 110. Só que eu só tenho 90 vagas. Como é que deu 110 alunos? Como é que eu descubro aquele valorzinho que seria esse valor correspondente à interseção dos eventos? É só eu retirar as 90 vagas e aí sobra 20. Não precisa usar a equação. Eu sei que muitos professores gostam de colocar X na teoria dos conjuntos, né? Mas eu vou muito pelo lado da aritmética, que funciona bem para a teoria dos conjuntos, e não uso a parte algébrica de equações, tá? Eu prefiro. Então, eu vou pegar lá os 110, que eu somei de 60 com 50, vou tirar o total de 90 vagas e eu vou ver o que está sendo coincidente, porque é óbvio que eu sei que alguns optaram pelos 2 cursos, então essa quantidade aqui, com certeza, será aqueles alunos que optaram pelos 2 cursos. E aí, encaixo lá na interseção. Para encaixar os outros valores, o que eu tenho que fazer? Aí eu vou subtraindo, tá? Se eu estou dizendo que 20 alunos inscritos para desenho publicitário e esses 20 também estão inscritos em desenho publicitário, de 60 sobram quantos? 40 que fazem somente desenho publicitário, tá? E daqui, se eu já tenho 20 de desenho artísticos e 50 se inscreveram para desenho artísticos, sobram quantos para desenho artísticos? 30 que fizeram somente desenho artístico, tá?
Então, fica desta forma. Se você for somar 40 com 20 dá 60, 60 com 30 dá 90. Você chega nas 90 vagas, que é como se fosse uma prova real. E aí eu consigo fazer qualquer probabilidade que tenha sido pedida, na letra A, B, C, D, E, F, sem saber teorema nenhum, tá? Então, eu quero saber qual é a probabilidade dele escolher, de uma pessoa escolher o curso de desenho publicitário. Bem, eu sei que ao todo, quando eu olhar aqui o publicitário, eu estou olhando essa bolinha aqui. Eu tenho quantas pessoas? 60 de um total de quantas? De 90 pessoas. Então, é 60 sobre 90. E aí eu posso simplificar por 10, depois simplificar por 3, e aí vou ficar com 2/3, que dá essa dízima, aproximadamente 67%. Se eu quiser desenho artístico, e aí eu vou apagar aqui para não ficar confuso, o que eu tenho? Bem, eu vou olhar para o desenho artístico, que é essa bolinha aqui, certo? Aqui eu tenho 50 pessoas de um total de 90. Então, a probabilidade do desenho artístico é 50 sobre 90, que eu vou simplificar por 10, não tem mais como simplificar, dá 5 nonos, com essa dízima, aproximadamente 56%. Se eu quiser somente publicitário, quando ele fala em somente publicitário, eu já até expliquei isso, né? Vou apagar aqui, ele está considerando que a pessoa não escolheu os dois cursos, ela escolheu somente um. Seria essa situação aqui, ó, desconsiderando a interseção. Então, quantas pessoas eu tenho? 40. 40 de um total de 90, também só tem como simplificar por 10, não dá mais para simplificar, dá 4 nonos, que dá essa dízima, aproximadamente 44%. Letra D, somente artístico. Da mesma forma que somente publicitário, o somente artístico é essa parte aqui, tirando a interseção. Não escolheu outro curso. 30 pessoas. Então, 30 sobre um total de 90. Aqui dá para simplificar por 10 e também por 3, que vai dar 1/3, essa dízima, aproximadamente 33%. E aí vem o E e o OU, né? Lembrando que o OU é tudo. E nesse caso aqui, como não tem elementos do lado de fora, obviamente que ele corresponde ao espaço amostral e a probabilidade vai ser 1, tá? Porque se eu tenho 90 por 90, isso aqui vai dar 1. E 1 vezes 100 dá 100%, tá ok? E aí, claro que na forma... Isso aqui também é uma forma fracionária, né? Porque não deixa de ser número racional, forma unitária e forma percentual, tá? Não tem problema isso aqui representar a forma fracionária, não. Não preciso colocar um sobre um. E o artístico e publicitário? Tá aqui na meiuca, né? A gente já sabe que é o que está em ambos. Então, 20 sobre 90, que dá para simplificar por 10, e aí tem a forma fracionária. Gente, meu nariz está coçando muito hoje, vocês estão percebendo? Alérgico é um problema. 0,222, né? Dízima periódica, aproximadamente 22%, certo? Não necessariamente vai coincidir com 100% a união. A união vai coincidir com 100% se não sobrar elementos aqui fora, tá? Isso vai acontecer todas as vezes que não sobrar elementos aqui fora. Quando sobra elementos, não coincide, que a gente já viu anteriormente no exemplo 1. No exemplo 1 não coincidiu com 100%, aqui como não tem elementos do lado de fora, coincide com 100%, tá? Não tem uma regra específica sobre isso, só vamos saber à medida que a gente vai fazendo. Agora, se vocês forem observar, precisei usar algum teorema aqui? Não, precisei saber de teoria de conjuntos. Muito bem. Questão 3. De novo, não vou usar teorema de nenhum. Numa pesquisa sobre preferência entre 2 refrigerantes, Coca-Cola e Guaraná, aqui não foi dado muito a quantidade do espaço amostral. É o que você vai ter que descobrir, tá? Por isso que eu não botei nada de azul.
20 tomam Guaraná, 15 tomam Coca-Cola, 8 tomam os dois, 3 não tomam nenhum dos dois. Sorteando-se uma pessoa ao acaso, calcule a probabilidade dela tomar Guaraná ou Coca-Cola. E aí eu destaquei aqui o ou, que ela está querendo saber o quê? A união desses dois eventos, tá? Tomar Coca-Cola ou Guaraná e Coca-Cola, tanto faz, é a união dos dois eventos. Se eu quero a união dos dois eventos, eu já monto lá o meu espaço amostral. E aqui que eu coloco sempre primeiro, se eu tiver, né? Se eu tiver, eu coloco sempre primeiro o que toma os dois, que está na interseção. 8. Depois eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o que não toma nenhum dos dois. Caso eu não tenha essa informação aqui, eu coloco primeiro essa, tá? Para poder descobrir as demais. Também existem problemas assim. Então, 3 não tomam nenhum dos dois. Vou lá colocar o meu 3 do lado de fora. Aqui a probabilidade já não vai coincidir com 100%, porque 3 não tomam nenhum dos dois. E aí, o que aconteceu aqui? Quando eu falo que 20 tomam Guaraná, eu estou incluindo esses 8. Então, para dar 20, se já tem 8 aqui, faltam quantos? 12. E para dar 15 que tomam Coca-Cola? Se eu já tenho 8 lá na interseção, faltam 7. Tá legal? E aí, eu fico lá com o meu diagrama de Venn montado. Aí eu vou para o que ele quer, né? Qual seria o meu espaço amostral, né? O número de elementos do meu espaço amostral. É tudo, inclusive o que está na união, sim, mas o que não está na união também. Tudo que está ali no espaço amostral. Então, aquilo que fica de azul normalmente não foi dado. Era o que você teria que calcular. Então, aqui eu tenho 20. Deixa eu apagar isso aqui, senão vocês vão achar que foi apenas um errinho. Eu tenho aqui 20 que tomam Guaraná, mais esses 7, 27, com 3, 30. Eu tenho 30 elementos no meu espaço amostral. 30 pessoas foram pesquisadas para responder essa pergunta. E é esse número que eu vou usar lá no número de elementos do espaço amostral. Quantos elementos eu tenho na união, que é nessa bolinha aqui, né? Nesse contorninho. Com tudo isso aqui. Bem, 12, com 8, 20, com mais 7, 27. Então, se eu quero saber quantos tomam Guaraná ou Coca, eu vou ter, esqueci de editar aqui, tá? 27 elementos, logo 27 sobre 30, certo? Que simplificando por 3, vai dar 9 décimos, 9 décimos, 90%. Ok? Muito bem. E aí, poxa, então para que eu preciso saber daquele teorema? Para quando aparecer um problema te sacaneando como esse aqui, que são raros os casos, mas acontece. Dentre os automóveis estocados no pátio de uma montadora, escolhe-se um ao acaso. A probabilidade que eu vou ler aos pouquinhos, já vou dando enter para a gente organizar as ideias, tá? A probabilidade que o automóvel escolhido tenha freios ABS é 5/8. Aí, o que eu fiz aqui, ó? Eu chamei o A do conjunto X, tal, que isso aqui eu colocando uma linguagem matemática, tá? Para vocês se acostumarem, caso vocês vejam em algum lugar. X tem freios ABS. E aí, qual é a probabilidade de ocorrer A? 5/8. Segundo essa frasezinha ali. Aí, continuando. A probabilidade que ele tenha direção hidráulica é 2/3. Aí, eu chamei o conjunto B como conjunto que tem X, tal que X tem direção hidráulica. E aí eu sei que a probabilidade de ocorrer B é 2/3, segundo aquela pedacinho ali da frase. E a probabilidade que ele tenha freios ABS e direção hidráulica, o que é esse E? Esse E está ligado à interseção, é 11/24. E aí eu coloquei lá. Então, a probabilidade de ocorrer uma interseção de A com B é 11/24. Aí ele quer saber qual é a probabilidade que esse automóvel tenha freios ABS ou direção hidráulica, tá? A união aqui. Muito bem. Então, ele quer saber a probabilidade da união
e ele te deu todas essas probabilidades isoladas, justamente para você só substituir aqui na fórmula. 5/8, 2/3 e 11/24 e fazer a conta, tá? Como aqui eu tenho 8, 3 e 24, né? E 8 vezes 3 é 24, eu vou transformar isso aqui numa fração equivalente de denominador 24, e aqui também eu vou transformar numa fração equivalente de denominador 24, tá? Como é que eu faço isso? Bem, 8 eu multiplico por 3 para dar 24, então aqui eu também multiplico por 3. Da mesma forma que eu divido, eu também posso multiplicar. E 5 vezes 3 dá 15. Aqui, eu multiplico por 8 para dar 24, então aqui eu também tenho que multiplicar por 8 e dá 16. E aí, ao invés de eu substituir na probabilidade de A 5/8, eu já substituí 15/24, e aqui, ao invés da probabilidade de B, eu substituí 2/3, eu já substituí 16/24, tá? Que é a fração equivalente, 11/24 já tá com 24, e aí eu fico tudo com o mesmo denominador, e aí eu sei que é só operar com os numeradores. 15 mais 16, 31, 31 menos 11 dá 20. E aí eu posso simplificar em cima e embaixo por 4, que vai dar 5/6, que a opção correta está lá na letra E. Então, claro, você vai usar aquele teorema sim, que é essa linha aqui em amarelo, quando você tiver essas situações isoladas, tá? Em que você não consiga definir quais são os elementos dos conjuntos e não consiga montar o diagrama de Venn. De qualquer forma, decorar esse teorema não é difícil. Se você montar um diagrama de Venn na sua prova, para relembrar, você lembra que você tem que tirar uma vez a interseção e faz isso aqui tranquilamente, eu acho, né? Para resolver lá a sua prova, tá bom? Muito bem. E aí, se eu não me engano, eu trouxe mais um ou dois exemplos de probabilidade da união ou da interseção de dois eventos, e já comecei os eventos mutuamente exclusivos. Então, vamos aqui, ou trouxe alguns exemplos, não me lembro. Acho que tem alguns com análise combinatória misturada, alguns pouquinhos. Agora vai começar depois desse, se eu me recordo bem. Na gôndola de um supermercado, há somente sabonetes azuis ou da marca Tux. Aí ele está falando aqui, nessa frase, que não vão ter sabonetes sobrando. Há somente sabonetes azuis ou da marca Tux. Então, a união é o que compõe a gôndola do supermercado, num total de 140 unidades, que são os casos possíveis, né? Ou o número de elementos do espaço amostral, que é a mesma coisa. E aí ele fala que tem 80 azuis e 100 da marca Tux. A gente vê que se a gente pega 100 com 80, vai dar 180, que é mais do que 140 unidades. Tem algo errado aí. O que está errado? São aqueles elementos que eu estou contando duas vezes, quando eu olho só para um conjunto e olho só para o outro, que são aqueles elementos que vão estar ali na interseção. Retirando-se ao acaso um sabonete dessa gôndola, qual é a probabilidade de se obter um sabonete azul da marca Tux? Poderia ter um Ezinho aqui que eu acho que ficaria mais bonitinho, né? Mas ele está querendo aqui os elementos da interseção. Preciso usar que, apesar de ser probabilidade da união de dois eventos, como eu disse, se tiver interseção, o raciocínio é idêntico, tá? Porque está dentro do mesmo teorema. Muito bem. E aí, o que eu tenho ali, né? Como é que eu vou encaixar ali, nesse espaço amostral, os sabonetes azuis e da marca Tux? Bem, primeiro eu tenho que somar os azuis e da marca Tux, e eu vou chegar nesse total de 180. Se eu tirar 140, sobra 40, que eu vou encaixar onde? No meio, tá? Que eu já sei que é o que eu tô contando a mais, que tá ali na interseção. E aí, o que eu faço? Se eu tenho 80 azuis, e eu já tenho 40 aqui, falta quanto para chegar a 80? 40. E se eu tenho 100 da marca Tux, mas já tenho 40 aqui, falta quanto para chegar a 100? 60. E se você somar aqui, ó, 80 mais 60 dá 140 unidades, como se fosse uma prova real para saber se você fez tudo direitinho. É óbvio que agora montar a probabilidade de obter um sabonete azul e da marca Tux, que é a interseção, e eu estou aqui enxergando o número de elementos que está na interseção, que é o 40, é só eu colocar 40 sobre o total, que é 140,
posso simplificar por 10, depois simplifico por 2, vai dar 2 sétimos, dízima periódica e valor aproximado percentual, ok? Então, serve para união e serve para interseção. Agora, vamos lá, tá? Necessariamente eu preciso montar o... Agora eu fui lembrando. Então, tem um pouquinho ainda de análise combinatória e ainda tem umas coisinhas antes que são bem simplesinhas. Necessariamente eu preciso usar o diagrama de Venn? Não você vai usar a teoria dos conjuntos. Não necessariamente você vai precisar montar o diagrama de Venn. Você pode usar uma notação de conjuntos por chaves, por exemplo, e usar as mesmas definições que você usa para o diagrama de Venn, que é o caso do número 6 e do número 7, tá? Uma urna contém exatamente 20 bolas, numeradas de 1 a 20. Aí aqui ele está te falando o que é o espaço amostral, né? Retira se ao acaso uma bola dessa urna. Esqueci de botar aqui em amarelo. Qual é a probabilidade de se obter uma bola com um número múltiplo de 2 ou múltiplo de 3? Ou a gente já sabe que é união, tudo. Então, vamos lá. O que eu vou fazer, né? Eu sei que o espaço amostral são todos os números de 1 a 20. Eu posso escrever aqui quais são os múltiplos de 2 dentro dessas bolas numeradas de 1 a 20. Eu posso escrever todos os múltiplos de 3 dessas bolas numeradas de 1 a 20. O que eu estou querendo? Ser múltiplo de 2 ou de 3. E aí eu sei que eu tenho tudo. Como é que eu monto tudo, né? Eu vou escrever todos os números que estão nos múltiplos de 2 e todos os números que estão no múltiplo de 3, sem repetir 2 vezes aquelas interseções. Não é isso que a gente via? Então, aqui, ó, eu escrevi 2, o 3, 4, o 6 eu escrevo uma vez só, tá vendo? Por isso que eu botei aqui em vermelho. Aí vem, ó, 8, 9, 10. O 12 eu escrevi uma vez só. Vem 14, 15 e o 16. O 18 eu escrevi uma vez só. E o 20, certo? E aí eu só contar o número de elementos que eu tenho aqui. Tá ok? Ou faço, enfim, eu acho fácil, né? Aí, para eu saber o número de elementos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aí eu tenho 13 de um total de 20 números. Não dá para simplificar, essa fração irredutível, que representa a probabilidade, tá, de ser múltiplo de 2 ou múltiplo de 3, e a forma unitária e a forma percentual, tá? Então, não necessariamente no diagrama de Venn, pode montar um conjunto entre chaves que também resolva essa situação. Mesma coisa no número 7, que eu coloquei entre chaves. Então, eu tenho um baralho de 52 cartas, eu já sei que o número de elementos do meu espaço amostral é 52, peço a probabilidade de ocorrer um rei ou uma carta de espadas, que é a união de ser um rei ou de uma carta de espadas. Então, aqui, ó, eu nem coloquei o S igual a 52, porque a gente já sabe, tá? Não tem necessidade de escrever isso. E aí, o que eu chamei de A? X é tal que X é uma carta de rei, né? Que é o que ele pediu aqui, ó. Ocorrer um rei. Então, pode ser um rei de paus, um rei de ouros, um rei de copas ou um rei de espadas, certo? Segundo esse problema. O que seria o conjunto B? Ser uma carta de espada. Tá? E aí pode ser A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama, rei, tudo de espada. Quando eu vou fazer a união, é só não contar isso aqui 2 vezes, né? Eu nem cheguei a fazer o conjunto união. Tá? Por quê? Porque é só deixar de contar o último KDE, né? Senão ia ficar muito repetitivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, eu fiz errado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Já contei errado 2 vezes, né? 4 com 13 cartas dá
17. E aí, menos 1 daria 16. Então, eu vou contar que vai ter que dar certo. O que eu estou contando errado aqui? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não tem 13 cartas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, não tem esse 1, gente. A louca. É As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei. Então tá certo. Ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. De novo. Algo está errado. Não sei mais o que são as cartas do baralho. Esquecida. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei. 4 com 12 tem que dar 16. Nem vou contar de novo, porque agora tá tudo riscado e eu acho que eu tô contando isso aqui de novo. Tá? Vou contar. Questão de honra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Até que enfim. Só não contar esse K de E de novo. Quando a gente erra uma coisa, já era, né? Então, tem 16 elementos. E aí, 16 sobre um total de cartas, que é 52. Quando eu simplifico por 4, vai dar 4 13avos, forma unitária, forma percentual. Tá certo? Ui, até suei. Muito bem. É uma questão simples, só que eu dei uma mancada ali, tá? Então, dá para fazer a união sem usar o teorema e usar a notação de conjuntos entre as chaves. Beleza. Aí aqui já começa um pouquinho de probabilidade, um pouquinho de análise combinatória, tá? 2 dados honestos, com as faces numeradas de 1 a 6, são lançados simultaneamente. Qual é a probabilidade de se obter por resultado 2 números pares ou que a soma dos resultados seja superior a 9? Bem, 2 dados honestos é lá o espaço amostral. A gente sabe que os casos possíveis tem os 2 dados, 6 vezes 6, 36. Já fiz 1 milhão de vezes. Com as faces numeradas de 1 a 6, não importa, são lançados simultaneamente. Probabilidade de fazer o quê? Obter 2 números pares. Então, eu vou colocar lá, chamei de o A, né? O evento A, que corresponde aos 2 números pares, de os pares ordenados, x e y, do lançamento desses 2 dados, em que x é par e o y também é par. Então, quais são eles, né? 2, 2, 2, 4, 2, 6, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 2, 6, 4, 6, 6. Muito bem. E qual vai ser o evento B? Essa parte aqui, ó, em que a soma dos resultados seja superior a 9. Como é que eu fiz uma linguagem matemática tranquila? Com todos os pares ordenados x e y, em que x mais y é maior que 9, não é isso? A soma dos resultados é superior a 9. E aí, onde que eu tenho isso primeiro? Se começar por 4 no 6, né? 3 com 6 dá 9. Então, não tem como ser antes, né? O primeiro resultado que é superior a 9 é aqui o 4 com 6 que dá 10, o 5 com 5 que dá 10, o 5 com 6 que dá 11, o 6 com 4 que dá 12, 12 não, dá 10, 6 com 5, 11 e 6 com 6, 12, tá? Então, só existem esses resultados em que a soma dos elementos de x e y, no caso, são superiores a 9, tá? E, obviamente, que se eu for escrever a união, eu vou escrever aqui, ó, o 2, 2, 2, 4, 2, 6, o 4, 2 e o 4, 4. O 4, 6 eu escrevo uma vez só, não escrevo duas. E aí vem, ó, 5, 5, 5, 6. Depois vem o 6, 2. Depois vai vir o 6, 4, que eu vou escrever uma vez só. Depois vem o 6, 5. E depois vem o 6, 6, que eu vou escrever uma vez só, tá bom? E aí eu tenho quantos elementos aqui? Lembrando que a gente conta para ordenado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pares ordenados
um total de 36 elementos, que a gente já fez aqui nos possíveis, né? E aí eu posso simplificar por 12, que vai dar 1/3, que dá 0,333, aproximadamente 33%. É um conceito bem simplesinho de análise combinatória, que dá para fazer tranquilamente. Aí, é isso, tá vendo? Bem pouquinho. Essa questão 9 aqui é uma questão é a última, de observação, usando aritmética também. Se você tiver 3 conjuntos, usando a teoria dos conjuntos. Eu sei que dá uma equação gigante, não precisa, tá? Principalmente se é dado da forma como foi dado aqui nesse exemplo, né? Nesse exercício, não é necessário, você pode usar a aritmética usando o mesmo raciocínio para 2 conjuntos, você faz o para 3 conjuntos, tá? Não há necessidade de você usar equações, botar x e montar sistema, nada disso, tá? Então, vamos lá. Em um grupo de 200 alunos de língua estrangeira, todos estudam pelo menos uma língua oferecida desse grupo. Aí ele está dizendo lá, né? Eu sei que são 200 alunos, tem que dar 200. Não pode ultrapassar esse valor, tá? É o número de elementos do espaço amostral. E aí eu tenho que 99 estudam italiano, 115 estudam japonês, 87 estudam alemão, aqui os 3 conjuntos, e JA. Só que 44 estudam italiano e japonês, tem 38 que estudam alemão e japonês, tem 31 que estudam italiano e alemão, e também eu sei que há alunos que estudam as 3 línguas simultaneamente. E aí eu peço para resolver a questão a seguir, letra A, se um aluno é escolhido ao acaso, qual é a probabilidade dele falar as 3 línguas? Então, obviamente, eu vou fazer lá a interseção dos 3 conjuntos. Como todos eles estudam pelo menos uma das línguas, eu não coloquei o retângulo, porque não vai sobrar, tá? Então, o que tiver ali dentro é o espaço amostral, coincide, tá? É aquele que a probabilidade dá 100%, a probabilidade da união, e não faz sentido ele pedir a probabilidade da união numa questão assim. Ele vai pedir qualquer coisa menos a probabilidade da união. Muito bem. Como é que eu vou saber? É claro que se eu sair somando aleatoriamente qualquer um desses, todos os valores, por exemplo, vai dar muito mais que 200 alunos. O que eu tenho que somar prioritariamente? Bem, eu vou somar essa galera aqui, tá? Então, eu somei lá 99 com 115 com 87, que deu 301. Ultrapassou, obviamente, porque eu estou olhando quem estuda, estou desconsiderando aquelas coincidências, lembra? Então, eu vi que eu tinha 301 alunos inscritos, mas na verdade eu tenho 200. Então, se eu retirar, eu sei que eu tenho aqui 101. O que significa esse 101? O 101 está incluso quem faz italiano e japonês, quem faz alemão e japonês, quem faz italiano e alemão, e quem faz os 3, italiano e japonês e alemão, tá? Nesses 101 aí que sobraram. Corresponde a todos os valores da interseção, a gente não consegue ainda fazer nada. E aí, o que eu fiz agora? Usando a aritmética, para quem for resolver esses probleminhas de conjuntos. Se você somar essa galera aqui, o que vai acontecer? 44 com 38 e 31, se eu não tivesse o valor do que faz os 3, teoricamente tinha que bater com 101. Mas não bate. Quando eu somo esses 3 valores, eu chego em 113. E aí, o que eu faço? Se eu excluir esses 101 que correspondem a todas as interseções, esses 12 que sobram é o que faz o quê? Os 3. Igualzinho o raciocínio do anterior, tá vendo? Então, primeiro eu vou colocar o que faz os 3. É o que ele não tá dando e que você vai ter que descobrir, que é esse 12. E aí você vai seguir o mesmo raciocínio dos anteriores. Bem, 44 estudam italiano e japonês, que tá aqui, ó. Mas aqui já tem 12. Então, para chegar a 44, faltam 32. 38, já foi 44. 38 estudam alemão e japonês. Bem, aqui já tem 12,
certo? Que estuda alemão e japonês. Para chegar a 38, falta quanto? 26. Aqui é o italiano e alemão. Então, aqui é 31, só que aqui já tem 12. Para chegar a 31, falta 19. E aí, o que você vai fazer? Vai somar esses 3 carinhas aqui, certo? 32 com 12 com 19. Vai dar 4 com 9, 13, vai 1, 4, 5, 6, 63. Então, 63 já está aqui, ó, que estuda italiano. Para chegar a 99, fiz o de japonês primeiro. Muito louca. Então, vamos lá, ó. 32 mais 12 mais 26 vai dar 4 com 6, 10. 4, 5, 6, 7, 70. 115, já tem 70 ali? Faltam quantos? 45, tá? Aqui do italiano, vamos ver se eu fiz italiano agora. Fiz. Ó, tinha 63, para chegar a 99, faltam quantos? 36. E aqui por último, ó, 19 com 12 com 26, vai dar 11, 17, 5, 57. Para chegar a 87, falta quanto? 30. Encaixei lá 30, tá? E aí eu tenho esse conjunto montado. Depois que eu montei o conjunto, eu resolvo qualquer coisa. Calma aí, alguém me ligando, vou desligar. Muito bem. Aí eu resolvo qualquer coisa, tá? Então, eu tenho um aluno escolhido ao acaso, qual é a probabilidade dele falar as 3 línguas? Ou seja, ao mesmo tempo. Eu sei que é um 12 de um total... Jesus, calma aí, é isso. Pior que eu não tenho nem como voltar. Deixa eu tentar apagar essa besteira que eu fiz aqui. Do meu mouse. Ai, consegui. Beleza, vamos voltar então. A probabilidade de falar as 3 línguas. Probabilidade da interseção delas 3, tá? E aí eu não preciso também decorar o teorema, apesar de existir. Vai ser o número de elementos da interseção sobre o número de elementos totais. Eu sei que tem 200 alunos. Se você somar todos esses valores individualmente, vai chegar a 200. Como prova real você pode fazer. Vai dar 12. Então, sobre 200. E aí dá para simplificar por 4. Chega na fração irredutível, valor decimal, valor percentual. Tá legal? Então, o conjunto é o principal. Mantendo ali o conjunto, vamos para a letra B. Se um número é escolhido ao acaso, qual é a probabilidade dele falar exatamente 2 línguas? Onde é que eu tenho exatamente 2 línguas? Aqui, aqui e aqui, tá? É onde ele fala exatamente 2. Isso eu não estou considerando se ele fala uma só ou se ele fala as 3. Exatamente 2 está aqui. Então, é só eu considerar onde tem exatamente 2, que vai dar 77, aqui já é a fração irredutível, valor decimal e o valor unitário, né? E valor percentual. E se eu quiser saber exatamente uma língua? Onde é que eu acho essa informação? Aqui. Aqui ele só fala uma língua, aqui ele também só fala uma língua, aqui ele também só fala uma língua. Então, eu somo esses valores, vai dar 111, também é irredutível essa fração. Valor unitário e valor percentual, tá certo? Então, você pode usar a aritmética se for 3 conjuntos, eu não vou cobrar isso, só estou explicando, caso você vá fazer um concurso em que caia com 3 conjuntos, tá? E você vai usar exatamente o mesmo raciocínio dos 2 conjuntos, para poder resolver as questões, certo? E vamos para os eventos mutuamente exclusivos. É ainda a probabilidade da união, e aí a gente vai ver o que vai acontecer com a probabilidade da união, tá? Aqui ele está falando que a probabilidade da união é a probabilidade de A mais a probabilidade de B. E para você ter isso aqui, que é o que caracteriza um evento mutuamente exclusivo, a interseção tem que ser vazia, certo? E, obviamente, que a união vai acontecer o quê? Vai acontecer de ser a soma dos números de elementos de A
com os números de elementos de B diretamente. E aí, como isso é muito rapidinho, eu incluí já na aula de hoje, para chegar na próxima aula falar só de eventos complementares, tá? Que também tem a ver com os eventos mutuamente exclusivos, isso é tipo um subcaso, mas também tem a ver aqui com a operação de união de dois eventos. Aí, para não esquecer, eu já botei numa aula só e é bem rapidinho. Eventos mutuamente exclusivos são aqueles que não podem ocorrer simultaneamente. Portanto, dois eventos A e B são mutuamente exclusivos se a interseção for vazia e se a união for a soma dos elementos em separado. E aí eu trouxe um exemplo, né? Óbvio. Sair um número par em um lançamento de um dado. Seria o 246, que eu chamei de evento A. O evento B, sair um número ímpar menor ou igual a 3 no lançamento de um dado. Bem, não pode ser 135, porque ele tem que ser menor ou igual que 3. Então, só pode ser o 1 e o 3. O que vai acontecer quando eu montar lá o diagrama do meu evento A e do meu evento B? Tenho lá o 246 no A, eu tenho 1 e 3 no B, e o 5, que não está em lugar nenhum, ainda no meu espaço amostral do lançamento de um dado, certo? Só que quando eu for olhar para a interseção, essa interseção é vazia. E quando eu for olhar para a união, ela é a soma direta dos dois conjuntos A, do número de elementos, né? Do conjunto A com o número de elementos do conjunto B. Já que a interseção é vazia. Então, se eu tiver lá 3 elementos no conjunto A e 2 elementos no conjunto B, eu vou observar que eu tenho 5 elementos, que é 3 mais 2, no conjunto de A, união com B. Só que observe que não necessariamente ele corresponde ao espaço amostral, por isso que eu trouxe esse exemplo de propósito, tá? Porque aqui no espaço amostral tem esses 5 sobrando, tá? Então, eventos mutuamente exclusivos, eu tenho a soma direta dos conjuntos, sim, mas ele não necessariamente corresponde à soma ao espaço amostral, que é diferente, que é o que diferencia os eventos mutuamente exclusivos dos eventos complementares. E aí, como é que eu vou fazer, né? Se eu quiser saber qual é, no lançamento de um dado comum, qual é a probabilidade de sair um número par ou um número ímpar menor ou igual que 3, e eu tô riscando tudo aqui, calma aí, deixa eu apagar aqui para ficar tudo escrito. E aqui eu tenho aqui ou, que se trata do conjunto união desses dois eventos, o que a gente está observando, né? Que eu tenho 5 elementos, que é o resultado direto de 3 mais 2, que a gente já viu, de um total de 6 casos, não corresponde a 1. Por quê? Porque não corresponde ao espaço amostral, isso sempre vai acontecer quando sobrar, por isso que eu falei que tá fresquinho aqui na ideia, era melhor fazer, que dá esse valor unitário e esse valor aproximado em percentual. Muito bem, aí o que a gente vê? Se eu pego o número, aquela definição da união, né? Só que eu tenho aqui que esse número de elementos da interseção, ele é 0, porque ele é um conjunto vazio, isso aqui desaparece. E eu fico com o quê? Com isso aqui, não é verdade? A gente sabe que eventos impossíveis, a probabilidade dá 0 e sobra isso aqui. Então, o que é isso aqui? A probabilidade da união. Aqui é a probabilidade de ocorrer A e aqui é a probabilidade de ocorrer B. Ou seja, se os dois eventos são mutuamente exclusivos, como a interseção é vazia, aquela parte de menos a probabilidade da interseção some porque não tem interseção. É bem óbvio, né? E aí é muito fácil de entender isso aqui, já que a gente está falou hoje da probabilidade da união. Tá? Eu preferi colocar aqui. E quando que isso vai acontecer? São os problemas mais fáceis de probabilidade da união ocorrem quando eu tenho dois eventos mutuamente exclusivos, 2 ou mais. No caso, normalmente mais de 2, que são os casos da probabilidade de eventos mutuamente exclusivos, tá? Que não tem esse nome, assim, probabilidade de eventos exclusivos. Ele está incluso na probabilidade da união, mas a gente sabe que eles são mutuamente exclusivos. Uma urna contém 2 bolas brancas, 3 verdes e 4 azuis. Retirando-se ao acaso uma bola da urna, qual é a probabilidade de se obter uma bola branca ou uma bola verde? Por isso que ele é a probabilidade da união, tá vendo? Você vai identificar isso aqui como probabilidade da união. Por quê? Porque ele quer a união de 2 eventos mutuamente exclusivos, tá? E aí, o que a gente tem? A gente tem
aqui 3 eventos, bola branca, bola verde, bola azul, e a gente vê que ou é branca, ou é verde, ou é azul. Não existe uma bola meio verde, meio azul, nem uma bola meio azul e meio branca. Ela é uma coisa ou outra. Não existe interseção entre eles. Ou seja, o que vai acontecer aqui com a interseção? Ela é vazia, toda ela. Não preciso fazer o desenho para eu assimilar que a interseção é vazia. Eu coloquei só para ficar bem didático. E eu tenho, então, que o número de elementos desse espaço amostral vai ser a soma direta do número de elementos de cada um deles. Então, é só eu somar com o 2, o 3 e o 4, eu tenho 9 bolas dentro dessa urna. Isso eu faria sem problema nenhum, mesmo que eu não soubesse nada de conjuntos. E aí, se eu quiser que seja branca ou vermelha, ou que é a união, eu sei que isso aqui é a soma direta de cada um deles, né? Do número de elementos entre eles, porque não existe interseção. Então, 2 com 3 dá 5, que também não precisaria saber de conjuntos para fazer isso. Na hora de montar a probabilidade, é só eu pegar 5, que é o favorável, 9, que é o possível, e montar lá a minha fração, que aqui é irredutível, valor unitário e valor percentual. Então, é muito fácil, né? Quando você tiver eventos mutuamente exclusivos, porque você faz direto. Mesma coisa número 3. Em uma cesta de frutas, se eu tenho 10 maçãs, 9 peras e 6 laranjas, e aí eu já sei que essas frutas não têm nada em comum, a interseção vai ser vazia, e aí eu chamei maçã, pera e laranja como 3 eventos, qual a probabilidade dessa pessoa tirar ao acaso uma laranja ou uma pera? E aí a gente identifica isso aqui como probabilidade da união. Bem, é só eu somar primeiro aqui, né, para saber quantas frutas existem nessa cesta, que são 24 frutas, certo? E aí depois eu vejo o que ele quer. Ele quer apenas laranjas e peras, que vai dar 14 unidades de laranjas ou peras. E aí monto 14 sobre 24, tá? Que dá para simplificar por 2, que vai dar 7 dozeavos, valor unitário e valor percentual. Moleza, né? Então, é o que diferencia o evento mutuamente exclusivo da união é que a interseção é vazia, tá certo? É praticamente aquele teorema um pouquinho reduzido. Tudo bem? E aí acabou, viu? Nem doeu tanto. Eu comecei do 17, porque a gente parou no 16 na última aula, eu tô fazendo a continuação da lista para não se perder. E aí tem alguns exercíciozinhos de probabilidade da união e da interseção, com eventos mutuamente exclusivos ou não, com um pouquinho de análise combinatória ou não, para vocês fazerem aí para a próxima aula, tá certo? Então, a gente se vê na quinta-feira com probabilidade de eventos complementares. Um beijo, até a próxima.